Luiz, com a palavra você. Boa palestra. Muito obrigado, muito obrigado. E Jesus já está presente em nossas vidas e presente também em cada um de nossos lares, através dos nossos mentores espirituais, nossos anjos guardiões, e certamente estamos todos ladeados com ele neste momento, e que sejam momentos sublimes a todos nós. Antes de entrarmos no tema propriamente dito, o nosso agradecimento e o nosso convite, o agradecimento às pessoas que já nos acompanham no nosso trabalho, chamado Sementes Diárias. Sementes Diárias que comemoramos agora, em fevereiro, 4 anos de trabalho ininterrupto. Para aqueles que não conhecem, Sementes Diárias são pequeninas mensagens de positividade que nós escrevemos sob inspiração do nosso mentor e transformamos aquilo em mensagens que transmitimos via WhatsApp com som e com o texto. São mensagens de, no máximo, 30 segundos. Sempre, toda manhã, uma mensagem nova, um tema novo. O objetivo, para que a pessoa, ao despertar, saiba que existe sempre uma nova mensagem de positividade para ouvir e assim despertar, entrar em reflexões, em preces. Uma manhã que começa com positividade tem tudo para se tornar um dia melhor. Aqueles que não conhecem o nosso trabalho e queiram conhecer, de vez em quando vai rodar aí no rodapé o nosso telefone. Basta passar uma mensagem de zap com o primeiro nome ou o apelido e a cidade que está. E a gente, com o máximo prazer, cadastra para o recebimento. Não é grupo de bate-papo, é exclusivo para receber uma semente diária todas as manhãs, bem cedinho. E aqueles que já participam, nossa gratidão, a gente sempre fala, sempre que gostar, compartilha com alguém, passa adiante, junte-se a nós nesse nosso objetivo de distribuir positividade a cada manhã. Mas vamos ao tema da noite. Pedi e obtereis. Na realidade, vamos relembrar os ensinamentos de Jesus e da nossa doutrina quanto à importância da oração e a maneira correta de nós utilizarmos essa ferramenta maravilhosa, essa dádiva que Deus nos concede, um acesso direto a Ele, a Jesus, aos benfeitores. Lá no Evangelho de Lucas, encontramos um relato de Jesus de quando 2 homens entraram ao templo para orar. Um fariseu e um publicano. Só para a gente lembrar, os fariseus eram aqueles hebreus estudiosos da lei mosaica, os doutores da lei, e por assim o serem, eram orgulhosos, pois se achavam acima dos demais. Já os publicanos eram hebreus a serviço de Roma como cobradores de impostos do seu próprio povo, e por isso eram execrados, eram detestados, pois eles cobravam no próprio povo a serviço de Roma. Continua Jesus. 2 homens adentram o templo para a oração. Um fariseu e um publicano. O fariseu mantém-se de pé, eleva o olhar ao alto e diz: Senhor Deus, rendo-vos graças, por eu não ser como os outros homens, ladrões, adúlteros, não ser nem sequer como aquele publicano que ali está. Faço o meu jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo sobre tudo aquilo que ganho. Já o publicano põe-se de joelhos, de cabeça baixa, sequer ousava levantar a cabeça. E batendo em seu peito dizia: Senhor Deus, tende piedade de mim, pois sou um pecador.
Jesus conclui dizendo que este último retornará à sua casa perdoado, enquanto o primeiro não. Pois todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se humilha será elevado. Após ele colocar essa pequena parábola, Jesus vem a nos apresentar as qualidades, as características que dão a qualidade à verdadeira prece. São 4 as características, as qualificações essenciais para que uma prece, uma oração, seja verdadeira e não uma falação. A primeira característica é a valorização da prece. A segunda é um coração puro. A terceira é a inteligibilidade da prece. E a quarta, a humildade. Vamos a elas. Disse Jesus, quando fores a orar, não faça em praça pública, em altas vozes, melhor que se tranque em vosso aposento, e ali sim se dirige a Deus. Lembrando que Jesus, como ninguém, usava muito a linguagem figurada para já exemplificar, para manter aquilo na nossa mente bem gravado. Não é que a gente tenha que se trancar no quarto para orar, mas nós precisamos nos trancar em nós mesmos. O momento da prece é um momento extremamente importante, onde a criatura tem a liberdade de se comunicar com o Criador, com os benfeitores, com Jesus. É um momento de extrema importância. Logo, é um momento em que temos que ter exclusividade àquilo. E não estar dividindo aquele momento com tudo ao nosso redor. Quando nós conversamos com alguém muito importante, sobre um assunto muito sério, a gente não faz no meio do povo, com tudo atrapalhando a nossa mente. A gente faz uma reunião, assim, na hora da prece, que nós esqueçamos de tudo ao nosso redor e que nos colocamos ali em exclusividade. Aqui em casa, durante algum tempo, nós lutamos com isso, com a nossa amada Alice, nossa esposa. A amada Alice é muito agitada, tudo da correria, e quando nós temos o hábito de fazer a prece ao despertar e fazer a prece ao sair de casa para as nossas atividades, e ela sempre agitada, saindo correndo, e eu falava assim, já fez a prece? Não, eu vou fazendo no caminho, estou atrasado. Aí eu falava, vai fazendo no caminho, prestando atenção no carro da frente, no carro de trás, no transeúnte, no sinal de trânsito. Aí no final sobra ali de 5 a 10% da sua atenção para a prece a Deus. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e ela se convenceu que mais valia ela fazer uma pequena prece de 15 segundos ali, exclusiva, do que uma prece de 3, 4 minutos, dividindo com isso tudo. Ter um coração nobre, um coração puro, é a segunda qualidade essencial para que a prece seja verdadeira. Ter um coração puro, como disse Jesus, é inadmissível colocar na hora da prece sentimentos antagônicos ao amor. Nós os temos ainda, somos ainda tão imperfeitos, temos aquelas pessoas que nos tiram do sério ainda, que fazem despertar em nós nossos sentimentos ainda tão ruins. Perdão. Mas uma prece que leva em si sentimentos ruins não é prece, não passa do teto. Ah, meu Deus! Meu vizinho comprou um carro novo, lindo demais. Ai, me ajuda, eu preciso comprar um igual. Uma prece pela vaidade? Uma prece pela ganância? Pelo egoísmo? Isso não é prece. Ah, meu Deus! Eu hoje vou ter que me reunir com aquele meu companheiro de trabalho. Eu não suporto
suporto ele. Eu sei também que ele não me suporta. Então, meu Deus, me ajuda. Quem sabe ele não vá, não apareça na hora. Isso não é prece. Deus jamais vai ouvir algo disso. Aliás, não chega até ele. Ah, meu Deus, eu vou ter hoje uma reunião com aquela pessoa que ela faz despertar em mim meus piores sentimentos. Por favor, nos ajude. Nós precisamos colocar uma pá de cal nisso. Que ele possa estar assistido pelo seu anjo guardião e eu também. Que possamos ver em ambos os lados pontos positivos e que possamos desenvolver a paciência, a tolerância mútua. Nos ajude nisso, Senhor. Pronto. É substituir os sentimentos ruins por sentimentos da família amor. A terceira qualificação essencial para que a prece seja verdadeira é a inteligibilidade da prece. A gente entender o que está falando, palavra a palavra, frase a frase, colocar aquele conteúdo na nossa sinceridade, nos nossos melhores sentimentos. Uma prece, para ser prece, ela não precisa ser eloquente, ela não precisa ser gigante, ela não precisa ser recheada de palavras bonitas, pomposas, porque dando vazão à nossa vaidade. Não, nada impede que a prece seja uma prece bonita, se a prece seja até uma poesia, nada impede. Mas não há necessidade que seja. É imprescindível que a pessoa saiba o que está falando, o porquê está falando, e se aquilo está sendo colocado no contexto. Assim, mais vale uma prece pequenininha, com as palavras mais simples, mas verdadeiramente vindo de dentro, com valorização exclusiva e com coração puro. Isso que é o mais importante. Como é que nós conversamos dentro de casa com os nossos familiares? As pessoas que nós mais amamos. Nós conversamos abertamente, sinceramente, com simplicidade. Usamos o vocabulário mais simples, mais objetivo, mais direto. É assim que nós falamos entre pessoas que são amadas entre si. Quando nós fazemos a prece aos nossos mentores, aos benfeitores, a Jesus, a Deus, nós estamos nos dirigindo àqueles que nos amam numa condição infinitamente maior do que a nossa capacidade de amar está desenvolvida. O amor incondicional do Cristo é algo ainda inimaginável para a gente quantificar isso. Estamos nos dirigindo a quem nos ama profundamente, nós não precisamos rebuscar isso. E sim, simplicidade, diálogo. Por fim, a quarta qualificação essencial é a humildade. A humildade que o publicano utilizou lá na parábola. A humildade neste bate-papo com o alto. Pois de que adianta a gente chegar para Deus e falar: meu Deus, eu sou uma pessoa muito boa, eu ajudo a fulano, ciclano e beltrano na minha família, eu ajudo o meu vizinho, eu dou tantas horas de serviço na casa espírita, no templo católico, no templo evangélico, no orfanato. Eu parte da minha renda, eu faço de doação assim, como se nós estivéssemos tentando vender uma imagem nossa a Deus. Olha que perda de tempo. Deus nos conhece muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. Nós não precisamos exaltar as nossas qualidades. Nós precisamos reconhecer as nossas imperfeições. Humildemente. Meu Deus, tem horas que ainda me sinto tão preso a sentimentos ruins. Por vezes ainda guardo mágoa. Por vezes ainda intolerância. Senhor, me ajuda a romper esta barreira.
É a humildade de reconhecer a nossa pequenez diante daquele que é a perfeição. Assim, com essas 4 qualidades essenciais, a prece é uma verdadeira prece e atinge ao infinito. Sem essas qualidades, ela é falação e não passa do teto. Aí entramos na eficácia da prece. Quando e como a prece verdadeira, a partir de agora, quando falarmos prece, a gente está englobando essas 4 qualificações. Quando as preces são atendidas, aí Jesus, lá no finalzinho da parábola do amigo importuno, ele responde isso dizendo: pedis e obtereis, buscai e achareis, batei e a porta se vos abrirá. Justamente sob a prece, nos afirmando Jesus que todas as orações, todas as preces são atendidas. Pois todas as vezes que um filho pede ao Pai, ele atenderá. Todas as vezes que buscamos o auxílio do Pai, através da legião de benfeitores, nos auxiliarão. Todas as vezes que batemos a porta do Pai, pedindo abrigo, proteção, amparo, jamais a porta se manterá fechada, seremos atendidos. Assim, Jesus nos mostra que todas as preces são atendidas. O que ocorre é que, por muitas das vezes, nós até esquecemos de perceber que fomos atendidos. Quantas e quantas vezes fazemos o nosso petitório em determinada situação, a coisa se resolve e a gente até esquece que pediu, aí esquece de agradecer. Por outras vezes, a prece é atendida não naquilo que nós pedimos, porque nós, dentro da nossa pequenez, nós pedimos aquilo que achamos ser o melhor para nós. Mas o Pai sabe o que é o melhor para nós. Então ele vai nos atender não no nosso pedido errado, mas naquilo que é o certo, aquilo que é o melhor para nós. Por exemplo, estou por um fio de perder o meu emprego, mas eu não posso perder o meu emprego, minha família depende disso, mas eu não aguento mais o meu chefe. Eu não tenho mais paciência para ele. E eu sei que ele também não me suporta mais. Aí eu chego à noite e faço a minha oração pedindo: meu Deus, eu estou por um fio de perder esse emprego, não posso perder. Eu não suporto mais. O momento mais difícil para mim é ter que entrar no trabalho e encarar aquela pessoa. Ah, Senhor, dá paciência para ele. Dá cegueira para mim que eu não enxergue ele. E assim a gente vai levando, porque eu não posso perder esse emprego. Aí vamos no dia seguinte trabalhar. Chegando lá trabalhar, todo confiante, e bilhete azul, está demitido. Deus não foi bom para mim. Eu pedi tanto a ele que protegesse o meu emprego, Deus não foi bom para mim. Aí começa aquele desespero de procurar outro emprego. 1 semana, 2, 3, e encontramos um emprego onde o rendimento será similar, um pouco menos ou um pouco mais, mas um ambiente de trabalho maravilhoso, pessoas harmoniosas, um chefe humano, companheiro, humilde. E passamos a trabalhar com alegria e não com aquele peso sobre as costas. Foi Deus atendendo a nossa prece. Pois não estávamos felizes e se não fôssemos demitidos, não teríamos aberto a possibilidade de buscar outra alternativa e encontrar esse emprego tão melhor. Foi Deus atendendo a nossa prece e nós não reconhecemos isso. Todas as preces são atendidas, por vezes diretamente, outras indiretamente. Diretamente quando estamos no meio de um problema
precisamos da solução, pedimos em prece a Deus, aos benfeitores, me ajuda, eu preciso sair desse problema, eu não consigo enxergar a solução. E entramos no sono, caímos no sono. No dia seguinte, preparado para ir para a atividade, tomando banho, de repente um estalo. Que estalo foi aquele? É que durante a noite, nós fomos assistidos pela espiritualidade maior, pelo nosso anjo da guarda, nos dando ali possibilidades de alternativa. Eles jamais decidirão por nós, porque o livre-arbítrio é uma lei e tem que ser cumprido. Nós temos que decidir. Nós fomos ali esclarecidos sobre algumas alternativas. Acordamos, não lembramos de nada daquele bate-papo. Aí estamos lá tomando banho e, de repente, um flash de memória espiritual. A ideia: caramba, tá aí a solução. Pô, Luiz Cláudio, como é que você não pensou nisso antes? Nada como um bom banho de manhã para ter uma ideia brilhante. Poxa, Luiz Cláudio, você é esperto mesmo, achou a solução. Olha só, sequer lembramos que pedimos o auxílio, que recebemos o auxílio, sequer lembramos de agradecer. A prece é atendida. A mesma situação, de uma forma indireta agora. Então, nós pedimos o auxílio. E o auxílio vai vir através de outras pessoas. Estamos indo para o nosso destino e, de repente, uma ideia de mudar. Vou passar primeiro em tal local. E vai lá naquele estabelecimento para ver um outro assunto e, de repente, encontra uma pessoa conhecida ou desconhecida. E quando a gente toca no assunto do nosso problema, a pessoa já tem experiência naquilo. Isso é fácil de resolver assim, assim, assim. E nos dá de mão beijada a solução. Ao invés da gente lembrar da nossa prece e agradecer o atendimento, a gente fala, sabe o quê? Fala assim: caramba, dei uma sorte danada. Desviei o caminho, fui parar no lugar certo, na hora certa, encontrei a pessoa certa e que me deu a solução certa. Eu sou um sortudo. Quando na realidade fomos atendidos indiretamente. Assim, Jesus nos mostra que todas as vezes que fazemos a nossa prece sincera, verdadeira, sempre seremos atendidos. Então basta cruzar os braços, está tudo resolvido? Claro que não. Está lá no Evangelho: ajuda-te e o céu te ajudará. Nós precisamos fazer a nossa parte. Ficar de braço cruzado esperando, aí não estamos fazendo a nossa parte. Mas a partir do momento que estamos ali, determinados, envolvidos, buscando as alternativas sérias, dignas aos nossos problemas, sempre somos auxiliados. Isso faz lembrar, por exemplo, da criancinha que está aprendendo a andar. A criancinha, quando está aprendendo a andar, ela vai cambaleando, vai ali se desequilibrando e, de repente, cai. Qual é a primeira coisa que a criancinha faz quando cai? Ela olha para os lados para ver se tem algum adulto olhando. Se o adulto estiver olhando, ela chora. Ela chora pedindo ajuda, é a prece pedindo o auxílio. Se a gente corre e levanta a criança, a gente não está ajudando ela no desenvolvimento. A gente tem que correr, olhar se machucou, se não machucou, mas falar: vamos, é assim mesmo, vamos, levanta, levanta. Perdão. É assim mesmo. Vamos levantar, a gente estimula para que ela se desenvolva na capacidade de andar, de se equilibrar. Mas se ela estiver se sentindo muito insegura, a gente dá a pontinha do dedo, ela pega assim com a mãozinha e a gente finge que está levantando e quem faz o esforço é ela, nós estamos dando o nosso apoio. É assim, ajuda-te que o céu te ajudará. O céu nunca nos dará nada de mão beijada. Nós temos que estar fazendo a nossa parte, o nosso esforço, para que possamos estar recebendo esses auxílios. E quanto aos benefícios da prece? São infinitos, são diversos.
Mas existem benefícios imediatos em toda vez que nós fazemos a prece. O primeiro benefício imediato está no momento em que estamos ali na valorização, com o coração puro, com a inteligibilidade e com a humildade, entramos em oração. Costumamos dizer, elevamos os nossos pensamentos ao alto. Nós estamos, naquele momento, elevando as nossas vibrações. E todas as vezes que nós elevamos as nossas vibrações, nós nos aproximamos um pouco mais das vibrações dos benfeitores que estão amorosamente ligados a nós. E quanto mais nós nos aproximamos dessa faixa, com mais facilidade nós temos o concurso dos benfeitores. Com mais facilidade nós aumentamos as nossas sensibilidades, ouvindo através das nossas consciências os seus conselhos, as suas reprimendas, as suas críticas, os seus estímulos. Então, o benefício imediato é nos aproximarmos do alto. E assim, ter esta facilidade na elevação das nossas sensibilidades neste relacionamento tão importante. Um segundo benefício imediato da prece em todas as vezes que nós oramos, quem nos relata sobre isso é o benfeitor Padre Eustáquio, através das mãos maravilhosas de Chico Xavier. Padre Eustáquio afirma que todas as vezes que nós entramos em preces, em orações, nós passamos a receber uma transferência de energias vindas do alto, como que uma transfusão de energia. A figura de linguagem que o Padre Eustáquio utiliza é fazendo um correlacionamento à transfusão sanguínea. Quando todos nós temos no nosso sangue os nossos glóbulos vermelhos, que são responsáveis pela condução do oxigênio a cada célula do nosso corpo. Quando, por algum motivo de um acidente, de uma doença, nós temos hemorragias ou anemia, nós baixamos a concentração desses glóbulos vermelhos no nosso sangue, diminuindo a nossa capacidade de oxigenação de todo o corpo. À medida que isso vai atingindo a níveis mínimos, a coisa vai ficando tão grave que começa a correr o risco de falência do próprio corpo. Aí, o que a medicina faz nesses casos? De imediato entra com o tratamento de choque através de uma transfusão, repondo a capacidade. E depois o tratamento para que aquilo se estabilize. Padre Eustáquio nos mostra que é exatamente a mesma coisa. Pois todas as vezes que nós nos aborrecemos, todas as vezes que nós damos vazões aos nossos piores sentimentos, todas as vezes que nós passamos por momentos de extrema dificuldade, momentos de dores, de aflições, de preocupações, de ansiedades, nós consumimos a nossa energia fluídica. E cada vez que nós consumimos, nós vamos perdendo essa quantidade. Motivo pelo qual, quando pessoas passam por um período muito grande de sofrimento, elas envelhecem a olhos vistos. Ou quando passam por um período curto, mas de um pico de sofrimento muito alto, também se envelhece a olhos vistos. E quando nós fazemos o uso da prece, esta conexão é feita imediatamente. E nós recebemos do alto essa transfusão de energia positiva, recompondo os nossos níveis de energia em nosso corpo. Assim, usando um palavreado bem atual,
manter-se online com Deus é garantia de manter os nossos níveis sempre bons. A gente percebe isso no dia a dia, quando vemos duas pessoas que passam por umas dificuldades, sofrimentos semelhantes. Uma é uma pessoa equilibrada, tem muita fé, uma pessoa de muito uso da oração. E a outra uma pessoa que simplesmente não sabe nem o que é orar. Nós percebemos que aquelas pessoas que têm muita fé têm muito equilíbrio, muita consolação, muita resignação. Então, apesar dos sofrimentos serem idênticos, parece que ela está sempre se mantendo equilibrada, enquanto a outra vai entrando em desequilíbrio permanente, entrando em falência. Mas tudo isso a gente já sabia. As qualidades da prece, os benefícios, tudo isso a gente já sabia. Aquelas 4 qualidades, porque somos espíritos multimilenares. Estamos em passagem terrena, como outras vezes já fizemos, mas a nossa pátria é espiritual. E lá já sabíamos disso. Tanto é que, naturalmente, quando a gente está passando por um momento difícil e a gente vai pedir alguém para orar por nós, quem é que a gente pede? Aquela pessoa simples, humilde, aquela pessoa de fé, independente da religião dela. Ou a gente pede aquela pessoa mais destrambelhada, porque é mais próxima da gente? Não, a gente pede aquela outra, porque a gente sabe, lá no fundo, a gente já sabe que a prece dela é uma prece que não fica no teto, vai às alturas. A gente já sabia disso tudo. Mas o que dizer, então, das preces coletivas? Elas existem? São igualmente atendidas? Claro que existem. Não só são igualmente atendidas, como lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, Kardec deixa bem claro, através das instruções dos Espíritos também, de que quando várias pessoas estão orando pelos mesmos objetivos, o poder dessa prece, o somatório dessa prece, isso dá um material imenso à espiritualidade para benefício daquele foco de atendimento. No entanto, há de se saber exatamente o que é a prece coletiva. A prece coletiva é quando 2 ou mais pessoas estão orando focados nos mesmos objetivos, nas mesmas palavras, nas mesmas emoções. Então, por exemplo, quando nós estamos em prece coletiva, na casa espírita, ou há pouco mesmo, quando nossa irmã fez a prece, tá? Se nós, mentalmente, vamos acompanhando cada palavra, cada frase, cada intenção, cada objetivo ali colocado por ela, nós estamos em prece coletiva. O mesmo acontece na casa espírita. Mas quando a pessoa está fazendo a prece em voz alta, e nós estamos ali no salão da casa, ou aqui, e vamos no meio da prece coletiva, colocando os nossos petitórios, nós estamos fora da prece coletiva. Nós estamos numa prece individual. Assim, mostra-nos lá no Evangelho que 3 pessoas focadas numa prece coletiva têm muito mais poder de prece do que 100 pessoas reunidas em preces, cada uma com o seu petitório diferente. São 100 preces individuais, ao passo que aqueles 3 é uma prece coletiva. Nada impede que quando nós estejamos numa prece coletiva, estamos com a nossa vibração alta, estamos com a nossa conexão feita, que coloquemos ali, ao findar a prece coletiva, nos mantemos ainda por alguns segundos concentrados e incluímos no final os nossos petitórios. Nós fizemos o nosso compromisso da prece coletiva, aproveitamos aquela energia, aquela vibração
e incluímos ali os nossos petitórios também. Quanto aos tipos de prece, existem 3 tipos de prece. Uma a gente conhece profundamente, que é para pedir. Passamos a lista de petitórios. Pedimos por tudo. Temos a prece de agradecimento. Via de regra, nós realizamos menos do que as de pedido. Como nós falamos há pouco, às vezes a gente nem percebe que foi atendido o nosso pedido. E tem a prece de louvor, que no meio espírita não é tão habitual. Por exemplo, os nossos irmãos evangélicos, eles têm na prece de louvor uma capacidade de colocar o coração, a paixão, que é realmente muito bonito. Não é que a gente vai puxar o saco de Deus, que ele não vai cair nessa, de louvar a Deus, louvar a Jesus. Mas verdadeiramente o louvor é colocar para fora os nossos melhores sentimentos com relação ao Pai, a Jesus, nosso irmão maior, os nossos agradecimentos ali colocados junto de tantos outros sentimentos positivos. E que dizer de quando nós devemos orar? Em que momento nós devemos orar? Quem melhor respondeu isso, na nossa opinião, foi Chico Xavier. Certa vez, Chico afirmou que se existe algo na vida que a gente não precisa ser econômico, é com oração. Oração a gente faz a todo momento, por todos os motivos, porque motivos não faltam para pedir, para louvar, para agradecer. A oração é a conexão com o alto. Assim, nós temos diariamente inúmeros motivos para orar, para agradecer, para pedir. Agora, pedir para os nossos pais, irmãos, esposos, namorados, filhos, netos. Neto eu babo toda vez que eu coloco meus netos na oração. Isso é fácil. Mas precisamos incluir nas nossas preces aquelas pessoas difíceis. Aquelas pessoas que fazem despertar em nós nossos piores sentimentos. Esses nós precisamos incluir. Aqueles que estão passando por extremas dificuldades nesse planeta de provas e expiações. Os líderes que têm a caneta na mão para decidir sobre o bem-estar ou não de milhões. O vizinho que vive tomando conta da nossa vida. Esses nós precisamos incluir. E é impressionante como o exercício disso, a gente vai vendo que a pessoa vai melhorando. Mas não é só ela que melhora, não a maneira de nos ver. Nós também vamos nos melhorando na maneira de olhar para aquela pessoa. Mas existem 2 preces que são importantíssimas. A primeira, tá, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é colocado como sendo uma obrigação. É a primeira obrigação da criatura ao despertar, entrar em contato com o Pai, agradecendo por mais esta oportunidade. É a prece ao abrir os olhos de manhã. Abrir os olhos, espreguiçou, prece, entra em prece, agradecendo a Deus, a Jesus, ao nosso anjo guardião, pela noite que tivemos. Lembra da conexão de nos aproximarmos? Lembra da transfusão do Padre Eustáquio? Nós passamos a ter aquele benefício imediato. Vamos enfrentar durante o dia alguns obstáculos, as nossas vicissitudes? Vamos. Mas já estamos ali nos reabastecendo para que sejam menos difíceis ou que estejamos melhores preparados para enfrentar os nossos problemas. A segunda prece, importantíssima e obrigatória, é na hora do nosso recolhimento, quando vamos dormir.
O corpo dorme, o espírito não. E então, nós precisamos se vencer o grande adversário, chama-se televisão. Bota a televisão no mudo, fecha os olhos e por alguns segundos entrar em prece. Se possível, fazer o que Santo Agostinho nos recomenda na questão 919 do Livro dos Espíritos, repassar o nosso dia rapidamente e ver se pela natureza de algum dos nossos atos nós tenhamos feito mal a alguém ou deixado de fazer o bem. E entramos em prece já pedindo ao nosso anjo guardião que nos auxilie na reparação imediata daquilo. E neste momento, nós pedimos ao nosso guardião que, enquanto o nosso espírito estiver liberto e o corpo dormindo, que ele possa nos conduzir a situações edificantes, onde nós podemos ir, por exemplo, visitar pessoas necessitadas, encarnados ou desencarnados, de um carinho, de uma palavra amiga, visitar um hospital, ou poderá nos levar a reencontrar nos nossos entes queridos, na nossa família espiritual, ou participar de estudos. Aí nós podemos até dormir poucas horas, e quando despertamos, nós despertamos bem, equilibrados. Foram momentos de excelente aproveito, de excelente energia. Mas quando nós não fazemos a nossa prece, o livre-arbítrio há de ser mantido. O nosso guardião vai nos deixar livre. E nós podemos ser convidados por irmãos de ordem inferior, irmãos que conhecemos ou não, irmãos dos quais somos endividados ou não, mas que nos levam, nos atraem para experiências de baixas vibrações. São os pesadelos que temos, lembramos de poucos, mas são situações de violência, situações de orgias sexuais, são os sonhos eróticos, seja o que for, de baixa vibração. Por vezes dormimos 8, 10 horas e acordamos que parece que a cama está grudada no corpo. Parece que a gente está numa ressaca e estamos numa ressaca fluídica porque consumimos muita energia. Ali estamos acumulados de miasmas e que durante o dia vamos nos livrando daquilo. Alguns com facilidade, outros não. A prece se faz a todo momento. É quando a gente está na rua, andando, e vê duas pessoas quase saindo no tapa, e uma opção de gente em volta para ver quem vai dar o primeiro. E ali nós podemos, em alguns segundos, elevar o nosso pensamento ao alto, pedindo auxílio para que aquelas mentes sejam amparadas, pedindo que transfira o que há de positivo em nós para amenizar aquelas pessoas. Damos a nossa contribuição. Ou quando vemos pela calçada vindo uma pessoa com semblante horroroso, a gente até disfarça, olha para o lado. Não. Deus sabe o oceano de tormentos, de problemas que aquela mente pode estar passando. E podemos dar a nossa contribuição como cristãos, como irmãos, entrar em prece por ele, tentar passar algo de positivo para ele. Certamente seremos atendidos. Assim, prece a todo momento e nunca esquecer das duas principais. Por fim, o que dizer das preces decoradas? Elas têm valor? Pai Nosso, Ave Maria, Creio Deus Pai e tantas outras mais? Claro que tem valor. Claro que tem. Contanto que tenham aquelas 4 qualificações. Valorização, sentimentos puros, o coração, a inteligibilidade e humildade. A inteligibilidade é um ponto importante na prece decorada, porque como a gente tem ela de cós salteado, por vezes a gente nem lembra o que está falando.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Estou falando, mas não estou nem pensando naquilo. O grande problema da prece decorada é que a gente tem que realmente estar muito concentrado, porque como a gente já sabe o que vai falar, no meio da prece, de repente, a mente vai assim, lembra que hoje tem o jogo de Flamengo e Vasco, ou amanhã, ou então pensa assim no meio da prece, e amanhã eu vou fazer isso de almoço para minha família. E volta para a prece foi interrompida, porque nós não estamos na valorização. No momento exclusivo, a prece, vamos fazer a prece decorada com exclusividade na nossa mente, claro que ela tem valor. Ela tem muito valor, mas é importante compreendamos cada palavra, compreendamos cada frase. Um grande exemplo disso nos deu Chico Xavier, com um texto que ele nos apresentou, chamado, muitos de vocês devem já conhecer, chamado Pai Nosso Meditado. Fala justamente sobre o conteúdo da oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. E Chico fala mais ou menos assim: se em minha vida não ajo como filho de Deus, mantendo o meu coração fechado ao amor, será inútil dizer Pai Nosso. Se os meus valores são mensurados pelos bens da terra, será inútil dizer que estás no céu. Se penso em ser cristão por medo, superstição ou comodismo, será inútil dizer santificado seja o vosso nome. Se acho a vida aqui atraente, sedutora, com os seus supérfluos e futilidades, será inútil dizer venha a nós o vosso reino. Se no fundo o que quero é que os meus desejos sejam atendidos, será inútil dizer seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Se busco adquirir, conquistar riquezas, sem dar importância aos meus irmãos que passam fome, será inútil dizer o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Se não me importo em ferir, oprimir, injustiçar, magoar o meu semelhante, será inútil dizer perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Se busco sempre o caminho mais fácil, mesmo que nem sempre seja o do Cristo, será inútil dizer não nos deixeis cair em tentações. Se por minha vontade busco apenas os prazeres materiais, será inútil dizer livrai-me de todo mal. E se sei que assim sou e nada faço para mudar, será inútil dizer amém. Chico Xavier, Pai Nosso Meditado. É isso, é importante sabermos o que estamos falando. Então, a partir do momento em que nós relembramos quais são as 4 qualificações que dão à prece a condição verdadeira de prece, os nossos vínculos que ocorrem enquanto prece,
os vínculos com o alto. A partir do momento que nós relembramos a importância da prece coletiva, o quanto ela pode fazer, a inteligibilidade, nós, para encerrarmos, convidamos a todos vocês para que possamos fazer agora, coletivamente, uma prece. A mesma prece que a nossa irmã fez ao início, o Pai Nosso, que acabamos de falar, de compreender, mas com o foco exclusivo, voltado a esses nossos irmãos que estão sendo responsáveis pelo abalo da paz do mundo. Que eles possam ser amparados. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, Senhor, e muito obrigado a todos.